e vai contar um pouco da sua experiência. Portanto, primeiramente, quero saber como é que tudo começou. Bem, tudo começou em 2017, quando tive um episódio. Eu sempre tive muita ansiedade e durante 2017 houve um período da minha vida que eu sofri de muita ansiedade e ataques de pânico e não conseguia tirar o pensamento e todo o stress que tinha em cima de mim, da minha cabeça. Então, houve um dia, eu não sei bem explicar o que aconteceu, mas eu já estava muito saturada, comecei a ficar deprimida, não conseguia sair da cama. Eu sempre fui uma rapariga bastante contente e feliz, gostava de estar com os meus amigos e algo que me caracterizava bastante é que eu comia imenso, adorava comer. E houve um dia que cheguei a casa e pensei, vou comer um iogurte com sementes. E a partir desse dia, eu não sei o que aconteceu, mas a partir do momento em que eu começava a pensar no que é que ia comer ou no que é que não ia comer, ia controlar a comida, parei de pensar em tudo o resto que me dava ansiedade, que me dava depressão. Então, durante uns meses, aí 2 meses, eu vivi a minha vida como nunca tinha vivido, porque não tinha preocupações. Parecia que tinha autoestima no máximo, desde que controlasse a comida. E pronto, foi aí que começou. E a partir daí, como é que as coisas começaram a desenvolver a parte mental, a ansiedade, para uma parte mais física? Sim. Eu comecei por perder muito peso, porque eu comecei a não comer de todo. Eu passava dias sem comer, porque queria emagrecer, e tornou-se um vício. Pesar-me, ver-me ao espelho, ver aquilo que comia, controlar aquilo que comia, e comecei a afastar-me muito dos meus amigos, e na altura tinha um namorado e era a única pessoa com quem eu estava, sem ser quando estava sozinha. E pronto, e comecei a emagrecer bastante e isso começou-se a notar no meu corpo e toda a gente começou a ficar preocupada. Exato. Isto obviamente que afetou a tua vida social, familiar, escolar de uma maneira absurda e pronto, basicamente como é que afetou? Completamente, porque é assim, eu fui diagnosticada dia 1 de agosto de 2018 e foi no verão, portanto foi um processo muito rápido. Eu perdi 10 quilos, eu sempre fui magra, eu não me importo dizer o meu peso, eu tinha 47 quilos quando estava normal e o meu peso quando fui internada eram 36 quilos. E foi bastante grave porque se notava muito e eu estava mesmo quase, pronto, isto até é um bocado assim chocante dizer, mas eu estava mesmo quase a morrer. Eu comecei por perder muito peso e a minha cabeça começou a funcionar muito mal. Eu pensava que comer não era necessário, portanto, sempre que me apresentavam comida ou diziam para comer, eu reagia com um ataque gigante de ansiedade e queria fugir, queria ir para fora de casa para não me obrigarem a comer. Até que houve um dia que eu estava em casa e que me apareceu na Netflix um filme que eu aconselho todos a ver, que é o To The Bone, que basicamente fala de uma rapariga que sofre de anorexia e é o processo dela a recuperar. E eu, de repente, apercebi-me que tinha todos os sintomas que ela apresentava e pensei, ok, alguma coisa não está bem comigo, eu preciso de ajuda. No dia seguinte, fui falar com os meus pais e os meus pais marcaram-me imediatamente uma consulta no Hospital Santa Maria e dia 1 de agosto, como já disse, fui diagnosticada com anorexia nervosa. Em setembro de 2018 fui internada com 36 quilos e foi das experiências mais horríveis da minha vida, já para não falar que faltei às aulas e que nem eu nem ninguém na escola estava preparado para alguma coisa assim. Foi um processo longo, demorou não sei quanto, demorou 2 anos eu recuperar totalmente e agora posso dizer que da anorexia já não tenho nada, felizmente. E nesse processo todo a escola deu sempre o seu melhor, mas nunca soube como agir e a sociedade lidava muito mal. Eu recebia comentários do género, ai que esqueleto, porque é que não comes? Mariana, parece um zombie. Houve uma altura em que eu
pronto, estávamos no inverno, como lidar, e pronto, era assustador para todos. Como é que, pois, qual é que era o teu porto seguro? Como é que conseguiste melhorar e sair desse ciclo? Ok, então, isto é tudo, eu identifico as cenas todas como um dia, porque é sempre assim, há um dia que eu mudo o chip. E então, houve um dia que eu estava em casa, e eu sempre desde pequena, que eu adoro música e animais, e houve um dia que eu estava em casa deitada no escuro, e apareceu-me um vídeo no Instagram de um documentário que se chama Dominion, e basicamente fala do que acontece aos animais na indústria da carne e pronto, da agropecuária e tudo o que envolve produtos de origem animal. E eu fui ver. E pela primeira vez em imenso tempo eu chorei, mas chorei a sério. E eu já não chorava há imenso tempo sem ser quando me obrigavam a comer. E de repente eu pensei, não, eu tenho de mudar isto, eu tenho de fazer alguma coisa, eu não quero continuar a compactuar com isto. E comecei a descobrir o veganismo. E de repente ganhei um propósito na vida e agarrei-me a isso. Eu na altura tomava comprimidos antidepressivos e ajudou-me também de uma certa parte, mas o que me faziam era, eu não sentia quase nada. Então para mim viver era quase indiferente. Eu estava só, pronto, se estava com os meus amigos, ok, estava com os meus amigos, se estava a chorar e não sentia nada, então era horrível. E a partir do momento em que eu comecei a focar-me mais em algo que me fazia feliz e que eu sabia que me fazia feliz, eu comecei a conseguir sair disso, até porque o veganismo também tem muito a ver com a comida. E ao início também foi um porto seguro, porque eu sentia-me segura a controlar aquilo que comia. E ao início foi um pouco isso. Mas, ao longo do tempo, comecei a conseguir libertar-me de todas as vozes na minha cabeça que estavam completamente distorcidas e aos poucos fui ganhando mais felicidade e comecei a sentir-me bem comigo mesma porque gostava daquilo que comia, comecei a conseguir ter uma boa relação comigo e pronto, e também o que me ajudou bastante foram os meus amigos. É assim, um processo demorado e quero saber, a maior quebra para muita gente foi de facto o confinamento e a quarentena. Sempre estavas em casa, fechada nos teus pensamentos, quero saber de que maneira é que isso depois afetou. Ok, foi muito complicado. Acho que foi das experiências mais complicadas, eu nunca tinha passado por algo assim, que já vivi. E não sei se foi o confinamento em si, mas de repente eu acho que o confinamento coincidiu com uma fase em que eu estava muito ansiosa e aquilo virou completamente na minha cabeça. Então eu já não estou com anorexia, ou já não estava na altura. Não, eu já não estou com anorexia, pronto. E o que me começou a acontecer foi, comecei a sentir uma ansiedade extrema, mas extrema ao ponto de me dar sintomas que são muito raros, não costumam acontecer muito às pessoas. E dois deles que foram os que me alertaram mais chamam-se desrealização e despersonalização. Então de repente eu olhava-me ao espelho e não me reconhecia, olhava para os meus pais e sabia que eram meus pais, mas não sentia a ligação que tinha com eles e eu pensava genuinamente que estava a ficar maluca. Eu não gosto de dizer isto, maluca, mas pensava que estava a perder o controle da minha mente completamente. E ainda por cima estávamos confinados em casa, eu não podia ter ajuda de ninguém, de nenhum médico, não havia acessibilidade a nada e foi um pânico, porque eu vivia no maior stress da minha vida, nunca experimentei algo assim, estava sempre a chorar, sentia que tudo à minha volta não era real, ou seja, eu lembro-me de olhar para os carros e para as árvores e pensar como é que é possível existirem coisas assim, como é que é possível existirem coisas tão grandes. Tipo, eu olhava para a minha mão e eu não sei explicar, porque eu agora volto a olhar para a minha mão e penso, claro, é a minha mão, mas eu antes olhava para a minha mão e pensava, que complexidade, então ficava tipo meia hora a olhar para a minha mão assim, tipo, como é que é possível eu existir? Muito estranho, mesmo muito estranho. E
E eu pensava mesmo situações em que já estão muito críticas. Por exemplo, normalmente as pessoas só procuram um psicólogo quando já estão muito mal. E óbvio que aí vai ser muito mais difícil e vai demorar muito mais tempo a dar a volta à situação. Mas se desde pequeno começasse a ir a um psicólogo e começássemos a criar uma maneira de pensar que não nos afetasse tanto e que não nos proporcionasse tantas... desde pequenos aprendêssemos a lidar com as situações de stress de uma maneira diferente, as nossas respostas para os problemas iam ser completamente diferentes e não ia haver tanto descontrole mental e tanta angústia porque já temos uma... sei lá, é como fazer músculo, tipo, tu não vais... tu treinas a mente e tal como se treina o corpo. E pronto, e acho que as pessoas deviam começar a desmistificar um bocado toda a questão de ir a psicólogos e a psiquiatras, porque os psiquiatras ajudam e os medicamentos ajudam quando estamos em situações de muito stress, e não é só para pessoas que infelizmente estão noutro patamar. Não é patamar, mas noutro estado mental do que nós. Exato. Pronto. Então